Nesta questão, queremos determinar qual é o módulo da velocidade dos corpos após eles sofrerem uma colisão perfeitamente inelástica. Pessoal, então vamos de início considerar que nós estamos lidando com a quantidade de movimento e a quantidade de movimento, por sua vez, é uma grandeza vetorial. Em várias questões que nós resolvemos, nós conseguimos trabalhar apenas com o aspecto escalar da quantidade de movimento. Mas nesta questão vai ser necessário considerarmos os vetores. E daí nós vamos considerar o seguinte. Nós temos o caminhão número 1, que estava vindo na horizontal, e ele colidiu com o caminhão número 2, que vinha perpendicularmente a ele. Então nós vamos considerar que nós temos um vetor na horizontal, representando a quantidade de movimento deste corpo número 1. E nós temos um outro vetor na vertical, representando a quantidade de movimento do caminhão que vinha na perpendicular. Perceba, então, que ao somarmos esses vetores, eles terão uma quantidade de movimento final que estará nesta direção e neste sentido. Conforme o próprio enunciado diz, eles seriam arrastados do ponto G ao ponto H. Então, utilizando aquela regra da soma de vetores, que popularmente se chama de pé com pé, cabeça com cabeça, onde o nosso vetor resultante ele possui uma de suas extremidades conectadas com o primeiro vetor e a outra extremidade conectada com o segundo vetor, nós obtemos aqui o nosso vetor quantidade de movimento final. Observe, então, que pela configuração da nossa figura, nós podemos calcular este vetor, quantidade de movimento final, utilizando simplesmente o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos dizer que a quantidade de movimento final ao quadrado vai ser igual à quantidade de movimento do corpo 1 ao quadrado mais a quantidade de movimento do corpo 2 ao quadrado. Lembrando que essas quantidades de movimentos aqui, Q1 e Q2, eram que eles possuíam antes da colisão. E a quantidade de movimento final, evidentemente, após a colisão. Então, vamos considerar que a quantidade de movimento ela é dada pelo produto entre a massa e a velocidade. E daí, então, nós escrevemos isso para cada um dos referidos corpos. Agora, então, basta que a gente faça a substituição dos valores fornecidos do lado de lá pelo enunciado. A massa do corpo 1 é 2 toneladas, ou seja, 2.000 quilos, enquanto que a sua velocidade era de 30 metros por segundo. Agora, referindo-se ao corpo 2, nós temos uma massa de 4 toneladas, ou seja, uma massa de 4.000 quilos, multiplicado por uma velocidade de 20 metros por segundo. Isso daqui nós vamos obter, então, fazendo essa operação, nós vamos ter 60.000 ao quadrado e na outra parcela nós teremos 80.000 ao quadrado. Percebe, então, agora que nós vamos fazer o seguinte. Precisamos simplificar isso daqui para ficarmos com um resultado mais enxuto. Nós vamos dizer que aqui nós temos 6 ao quadrado é 36. Aqui nós teríamos 10 à quarta. E aí, 10 à quarta vezes 2 elevado ao quadrado, faremos 4 vezes 2, ficaremos com 10 à oitava. Mas então aqui 8 ao quadrado daria 64, fazendo a mesma estratégia que nós fizemos aqui, então vamos ficar com 10 elevado a 8. Ora, o 36 com 64, ele vai nos dar 100. E aí, então, nós vamos dizer que nós ficaremos com 100 vezes 10 elevado a 8. 100 vezes 10 elevado a 8, pessoal, é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 8, o que nos dá 10 elevado a 10.
E temos aqui, então, a quantidade de movimento final ainda ao quadrado para retirarmos a raiz. Então, eu vou escrever aqui na parte de cima, vou dar continuidade nesta parte, e vamos tirar, então, a raiz. Não é? A quantidade de movimento, ela vai ficar sendo igual a raiz de 10 elevado a 10. Ora, a raiz de 10 elevado a 10, pessoal, nos dá 10 elevado a 5. Então, a quantidade de movimento final é 10 elevado a 5 kg/metro por segundo. Mas note, então, que nós queremos encontrar a velocidade dos corpos. E observe que o enunciado nos diz que a colisão é perfeitamente inelástica. Quando uma colisão é perfeitamente inelástica, significa que, após a colisão, os corpos saem grudados, eles saem juntinhos. E aí, então, eu vou dizer, como eles saem juntos, eles possuem a mesma velocidade, tanto o caminhão número 1 como o caminhão número 2. Se eles possuem a mesma velocidade, então, nós podemos colocar essa velocidade em evidência. E eu vou escrever aqui dizendo o seguinte, ó, que a quantidade de movimento final é igual à soma das massas multiplicado por essa velocidade aqui, que eu vou chamar de V'. Mas essa quantidade de movimento final, nós acabamos de calcular, encontramos 10 elevado a 5. E a soma das massas será, a massa 1 é 2.000 toneladas, a massa 2 é 4.000 toneladas, isso nos dá 6.000 toneladas. 6 vezes 10 é a terceira V'. Agora, então, basta com que a gente possa fazer o isolamento da nossa velocidade, e eu vou dizer que a nossa velocidade aqui será 10 elevado a 5 dividido por 6 vezes 10 elevado à terceira. Perceba, então, que nós podemos utilizar aí a propriedade de potenciação. Fazendo uso dessa propriedade de potenciação, observe que nós vamos ter V' igual a 10 a segunda dividido por 6. Ora, 10 a segunda é a mesma coisa que 100, não é, pessoal? Então, ó, nós temos 100 dividido por 6. Mas nós ainda estamos em metros por segundo. E o enunciado, que é o resultado em quilômetros por hora. Para encontrarmos em quilômetros por hora, a gente precisa multiplicar por 3,6. Neste caso aqui, ó, multiplicar por 3,6 é a mesma coisa também que multiplicar por 36 sobre 10. Observe, então, que fazendo isso, a gente pode cancelar este zero e nós ficamos com 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 10, 60. Ou seja, a velocidade dos corpos dos dois caminhões que saíram juntos após a colisão será de 60 km por hora. Este é o resultado que você irá marcar no seu gabarito.